Fala, gente boa! Bom, eu gostaria que vocês olhassem aqui para essa camisa, né? A contemplassem durante um certo tempo, né? Bom, eu sei que estou lindo, maravilhoso e sexy vestindo essa camisa, né? E explicando bem rapidamente essa camisa, tá? Eu comprei no último domingo do Claudinei, agora falando finalmente sério, né? Eu a comprei do Claudinei Silva, né? Claudinei Silva, né? Eu imagino que nenhum de vocês saibam quem é, né? Bom, ele é um torcedor bem assíduo do Caxias, né? Ele está praticamente em todos os jogos do Caxias que são disputados no Ernestão, e ele tem uma coleção gigantesca, desculpem, de camisas de futebol, né? Inclusive, ele revende essas camisas, né? E como eu estava dizendo, eu comprei essa camisa dele, tá? Então, se você aí do outro lado é fã de futebol, é fã principalmente do clube para o qual você torce, tá? Então, eu já vou passar agora para vocês o telefone do Claudinei, né? 99 94 71 11. Repetindo, 99 94 71 11. Esse é o número da fera, do Claudinei Silva, né? Para quem, repetindo, né? Para quem é fã de futebol, né? Bom, feita o devido jabá, né? Feito o devido aviso, né? Agora, finalmente, né? Iremos ao que interessa, né? Bom, só para variar, né, eu mostraria umas fotos antigas aqui para vocês, né? Só vou adiantando que não são fotos antigas, né? De Joinville, são fotos antigas de Corupá, tá? Então essa primeira foto aqui que vocês estão vendo, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergá-la, né? Essa foto ela foi tirada em Corupá nos anos 40. Não se sabe exatamente a data exata, né? Em que essa foto foi batida. A próxima foto, tá? Uma foto bem curiosa, tá? Essa foto, caso eu não esteja enganado, ela é de 1936. Isso aqui é um registro da passagem do Zeppelin, né? Daquele famoso dirigível, né? O Graf Zeppelin, aqui pela região, né? Aqui, no caso, ele passando por Corupá, né? Se eu não me engano, essa foto é de 1936, tá? A próxima foto, tá? Só um instante, tá? É uma foto tirada nos anos 30, né? De um antigo hotel, né? De Corupá. Eu já passaria o nome do Hotel Krelin, tá? Esse aqui era o Hotel Krelin, né? Um dos raros hotéis que existiam em Corupá nos anos 30, tá? E aqui a próxima foto, tá? Essas fotos, né? Que eu mostraria agora são da estação ferroviária de Corupá, tá? Só um instante. Só um instante. Sim, já achei, tá? Essa foto aqui, ela foi tirada, essa primeira foto aqui, tá? Ela é de 1920, foi tirada por volta de 1920, tá? A próxima foto é dos anos 30, essa foto aqui que eu estou apontando, né? Opa! Então, essa foto aqui, né? Ela foi tirada nos anos 30, tá? E, por fim, uma foto bem mais recente, né? Uma foto de 1982, né? Com a saudosa Litorina na estação de Corupá, tá? Essa foto aqui de baixo é de 1983, tá? Bom, sobre Corupá, tá? A história de Corupá, ela iniciou da seguinte maneira, tá? Bom, em 27 de junho de 1897, três imigrantes alemães, né, que eram o Oscar Hilbert, né, o filho do Oscar Hilbert, né, e o Wilhelm Eberhard, tá? Então, esses três imigrantes que eu citei, né, o Oscar Hilbert, o filho do Oscar Hilbert, né, e o Wilhelm Eberhard, como eu estava dizendo, em 27 de junho de 1897, eles desembarcaram no Porto de São Francisco, né?
Como naquela época, né, essa era a única maneira para se chegar nessa região que equivale hoje a Curupá, eles vieram de canoa, né, eles acabaram vindo, percorrendo de canoa o rio Itapocu, tá? O trajeto deles, tá, essa viagem de canoa, ela terminou no encontro entre os rios Novo e Humboldt, né? Então, nesse local, nesse encontro, né, que eu acabei de mencionar, o encontro do Rio Novo com o Rio Humboldt, né? Eles acabaram, ali iniciava uma picada, tá? Essa picada, ela equivale hoje à Avenida Getúlio Vargas, tá? Então eles seguiram por essa picada e ao final dessa picada havia um barracão bem rústico, tá? E nesse barracão rústico que eu estou mencionando, havia um agrimensor, ou seja, um cara, né? Cuja função era demarcar lotes de terras, né? O nome desse cara era Edward Krisch, tá? O Edward Krisch, ele acabou recebendo esses 3 imigrantes alemães que eu mencionei, né? Cujos nomes eu acabei de mencionar, e nessa ocasião, né, isso já no dia 7 de julho de 1897, os 3 primeiros lotes, os 3 primeiros terrenos, né, da história de Curupá, que eram os lotes 6, 7 e 1, eles acabaram sendo vendidos a esses 3 alemães, né? Oficialmente, como eu disse ainda há pouco, oficialmente foi assim que surgiu Curupá. Mas, na verdade, tá, essa história, essa região do Curupá, equivalente hoje a Curupá, ela já era bem conhecida, isso muito tempo antes de 1897, tá? Possivelmente, se vocês pegarem algum livro sobre de história de Santa Catarina, né, vocês encontrarão a seguinte informação, tá? Que em 1541, partindo do que hoje é Florianópolis, né, teve início uma expedição liderada por um espanhol chamado Alvar Núñez Cabeça de Vaca. Sim, esse era o nome do cara, Cabeça de Vaca, né? Então, enfim, né? Tem pai que é sacana. Mas, enfim, voltando, né? O nosso glorioso Cabecinha, né? O nosso glorioso amigo Vaquinha, né? Essa expedição liderada pelo nosso amigo Vaquinha, ela teria passado, né? Supostamente passado por onde hoje é Curupá. Então, eu tinha falado, né? Que esses 3 imigrantes alemães pioneiros de Curupá, eles chegaram da confluência do Rio Novo com o Rio Humboldt, né? Essa expedição de 1541 passou por essa região, por esse encontro, por esse local onde esses 2 rios se encontram, né? Eles percorreram justamente esse local, equivalente hoje à Avenida Getúlio Vargas, e do que hoje a Avenida Getúlio Vargas, eles percorreram parte desse local que hoje é cortado pela linha férrea, pela ferrovia, né? E dali, do que hoje é a ferrovia, que corta Curupá, eles teriam seguido até as nascentes do Rio Banhados, tá? E do Rio Banhados eles teriam pego o Rio Negrinho, do Rio Negrinho eles pegaram o Rio Negro, depois o Rio Iguaçu, até chegar ao Rio Paraná, e do Rio Paraná eles passaram ao que hoje é o território do Paraguai, tá? Isso já em 1542, né? E um fato bem curioso, tá? É que até por volta de 1850, esse trecho, né, equivalente hoje a Curupá, que teria sido desbravado, teria sido percorrido pela expedição do nosso amigo Vaquinha, né? Até por volta de 1850, essa região, essas picadas, né, elas ainda eram muito utilizadas, né? E muito antes de Curupá, tá? Hoje muitos rios, né, muitas serras, muitas cachoeiras, elas já tinham seus nomes. Então os rios Novo, né, o Rio Ano Bom, o Rio Paulo, o Rio Princesa, o próprio Rio Humboldt, né, são alguns exemplos, né, de rios que já haviam sido batizados antes mesmo da fundação de Curupá, tá? Em 1879 houve uma expedição, né, liderada pelo Albert Klene, né? E essa expedição liderada pelo Albert Klene, ela partiu de São Bento e foi em direção a Jaraguá, tá? A intenção dessa expedição era justamente escolher um local onde fosse aberta uma estrada ligando São Bento a Jaraguá. Um pouco antes disso, isso em 1876,
uma outra expedição, tá? Só que essa expedição era liderada pelo Émile Charles Jourdan, né? Que era belga, né? Apesar do nome francês, o cara era belga, né? E ele era engenheiro, estava radicado no Brasil desde 1860. Então, essa expedição anterior, liderada pelo nosso amigo Jourdan, né? O nosso amigo belga, né? Ela também já havia percorrido o que hoje equivale a Corupá, tá? Então era uma região, repetindo, era uma região muito conhecida, até bem conhecida, muito antes da fundação de Corupá, tá? Aqui vai algumas rápidas curiosidades, tá? Falei do Jourdan, né? Ele era engenheiro, tá? E ele chegou a se alistar de maneira voluntária na Guerra do Paraguai, tá? E ele fez parte da equipe de engenheiros do Exército Aliado, do Exército Brasileiro, né? E oficialmente ele é considerado o fundador de Jaraguá. O curioso, tá? É que a Jaraguá supostamente teria sido fundada em 1876, mas não se sabe exatamente não se sabe a data exata da fundação de Jaraguá. Então, a data que foi escolhida foi 25 de julho, que justamente por ser a data, né, dos imigrantes, dos agricultores, tá? Então, por ser 25 de julho ser a data o dia do imigrante e o dia do colono, né, do agricultor, então por isso é que 25 de julho foi escolhido com a data de fundação de Jaraguá, tá? O nosso amigo belga, né, ele teve um final bem trágico, tá? Isso no dia 8 de agosto de 1900, quando ele estava a bordo de uma barca, né, que fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Niterói, ele acabou se atirando ao mar, se atirando na Baía da Guanabara, né? Antes que vocês me perguntem por que ele próprio acabou dando cabo de sua vida, tá? É que ele estava cheio de dívidas, né? Então, ao invés de fugir dos credores, infelizmente, ele acabou optando pela alternativa mais drástica possível, né? Ele tinha 65 anos naquela ocasião, né? Últimas curiosidades a respeito dele, tá? É que existe uma unidade do Exército Brasileiro sediada em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, que leva o nome de Emílio Carlos Jourdan, né? Jourdan. E existe, né, bem no coração de Jaraguá, obviamente, né, por um motivo mais do que óbvio, uma rua que leva o nome dele, né, do fundador de Jaraguá, né? Mas voltando ao Corupá, tá? Eu diria que o crescimento de Corupá, tá? A Corupá, ela teve um crescimento à la Rubinho Barrichello, ou seja, devagar, quase parando, tá? Em 1902, 5 anos depois que havia ocorrido a fundação de Corupá, tá? Só existiam 26 casas, tá? Então, na verdade, Corupá, embora tenha sido criada em 1897, ela só passou a ter progresso, né? Um progresso bem lento, diga-se de passagem, tá? A partir de 1º de junho de 1910. Então, essa data que eu acabei de mencionar foi a data da inauguração da estação ferroviária de Corupá. Era uma estação toda de madeira, tá? E só nos anos 40 é que a atual estação de Corupá ela veio a ser inaugurada, tá? E uma informação que eu estava me esquecendo, né? É que até 31 de dezembro de 1943, o nome de Corupá, né, era Hansa Humbel, né? Hansa essa palavra, antes que vocês me perguntem o porquê desse palavrão, né? Hansa é uma referência à Companhia Hanseática de Hamburgo, que foi a empresa que loteou e colonizou o que hoje é Corupá, tá? E Humboldt é uma referência àquele rio que eu havia citado ainda há pouco e que já havia sido percorrido muito tempo antes, né, da fundação de Corupá, tá? Inclusive eu tenho aqui uma foto para mostrar a vocês, né? Eu já estava me esquecendo, né? Para fechar o vídeo, tá? Já achei, tá? Já mostraria a foto aqui para vocês, tá? Esse cara aqui, tá? Esse aqui, só esclarecendo, tá? Que esse cara aqui não é parente do Claudinei, tá? Esse tiozinho aqui, tá? Foi o Alexander von Humboldt, né? Ele, explicando bem rapidamente a respeito dele, tá?
Ele foi um geógrafo, ele foi um naturalista, foi um explorador, foi um escritor, foi filósofo, enfim, ele exerceu várias atividades, tá? Era um homem extremamente culto, extremamente inteligente, né? Ele nasceu e faleceu em Berlim, nasceu em 1769 e faleceu em 1859. Alguns, né, muitos, o consideram como o primeiro ambientalista, o primeiro ecologista da história, tá? Então, rapidamente, né, explicando de maneira bem breve, esse foi o Alexander von Humboldt, né, que acabou servindo de inspiração para que se batizasse esse rio em Corupá, tá? Beleza? Como esse vídeo já está bem longo, então mais informações no vídeo seguinte, ok? Então, até lá!